Bom dia, povo de Deus, graça e paz, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, aleluia. Estamos começando mais um devocional, aleluia, sejam bem-vindos. Vamos nos achegando, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que alegria ter vocês aqui. Estamos começando mais um devocional. Acordando aqui, né? Glória a Jesus, 6h35 da manhã. Esperando os irmãos se conectarem para juntos fazermos nosso tempo devocional. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, bom dia. Álvaro, buenos dias, mi hermano, bendiciones. Me alegro de estar aqui com meus irmãos. Aleluia. Sejam bem-vindos, coloca lá no grupo, acorda aí os irmãos, coloca nos grupos, chama os amigos, a família, vamos ter esse tempo. Estamos aqui juntos para buscar mais de Deus, para buscar mais do Senhor. Estamos nessa imersão de 21 dias no livro de Gálatas, vivendo em liberdade e amor. Glória a Jesus. Quem já está conectado aí com a gente, irmã Camila, irmã Gilmara, irmã Rafa, Álvaro desde Chile, um grande abraço, meu amigo, meu irmão. Glória a Jesus. Irmãos, estamos assim num tempo muito abençoado. Que presente de Deus, que privilégio é estarmos estudando o livro de Gálatas, como o Senhor tem aberto nossas mentes, como tem nos aprofundado, né? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmão César, glória a Jesus, bom dia, irmãos e irmãs. Quero convidar você nesta manhã a nós termos esse tempo com Deus, que esse dia seja um dia de vitória, um dia abençoado, um dia cheio das promessas do Senhor, cheio dos milagres, um dia marcado pela presença de Deus. Que o Senhor Jesus supra as suas necessidades, que seja uma manhã onde o orvalho fresco do Senhor, das bênçãos, da misericórdia e do favor te alcança. Amém? Glória a Jesus. Hoje estamos aí caminhando, né, para encerrar a nossa semana de devocional. E eu quero chamar você para nós lermos Gálatas no capítulo 1, versículo 10. Que diz assim: se eu quisesse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Então estamos hoje neste versículo, capítulo 1, versículo 10. Se eu quisesse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que cabe ao cristão, né, cultivar bons relacionamentos. O próprio Paulo recomendou: no que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todos, como está escrito
em Romanos, no capítulo 12, versículo 18. Bendiciones, minha irmã, Dai. Bendiciones, hermana. Vamos nos achegando, né, para esse tempo devocional. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre ouvir as opiniões, como nós muitas vezes acabamos nos tornando escravo da opinião dos outros. Nós sabemos, nós temos a informação bíblica que é muito importante nós cultivarmos os bons relacionamentos. Mas há situações, porém, em que nós ficamos diante de uma encruzilhada. Mais cedo ou mais tarde, o mundo nos pergunta sobre a nossa lealdade. O mundo quer saber até que ponto somos leais a Cristo, que nós dizemos seguir. Será que para garantir nossa vida, nosso emprego, para garantir estar bem diante da sociedade, estar politicamente correto, será que para garantir o emprego, muitas vezes nós concordaremos com corrupção? Será que para garantir nossa popularidade entre amigos ou colegas, nós concordaremos com conversas sujas? Será que para agradar as pessoas nós vamos fazer alguma coisa que vai desagradar ao Senhor? Né? Estamos cercados de vozes, de opiniões, como nós falamos ontem. Estamos cercados de sugestões, de pressões. A mídia quer definir o que podemos fazer ou não. O mundo, a cultura, os amigos, os parentes, eles tentam influenciar nossas decisões. E todo mundo tem um palpite para dar sobre nós. E às vezes essas opiniões se tornam pressões, imposições e até mesmo acusações. Quando menos percebemos, nós estamos aprisionados na opinião dos outros, presos em uma mentalidade que nos condiciona a comportamentos nocivos. Passamos a vida carregando fardos pesados e consequentemente nos tornamos infelizes. A resposta de Pedro em Atos no capítulo 29 é muito clara. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens, e não a pessoas. Nós devemos obedecer ao Senhor e não a pessoas. Caso nós decidamos agradar a Deus, certamente continuaremos com a ajuda total do Espírito Santo. O Espírito de Cristo nos ajudará. Quem decidimos ser servos, né? Aquele a quem nós decidimos servir, vai nos ajudar, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo nos alerta: você nunca conseguirá ser servo de Cristo se for tentar agradar pessoas. Isso significa que você não precisa ser arrogante, brigão, viver em discórdia e não desagradar todo mundo, porque tem gente que pega essa palavra, né? Eu não tô aqui para agradar ninguém, aí desagrada todo mundo. Aí faz questão de ser desagradável. Não, não é sobre isso. Pelo contrário, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para viver de uma forma verdadeiramente livre, pois não há nada mais desgastante, degradante, do que tentar viver em função da opinião dos outros. Porque tem pessoas, né, que, irmãos, elas vão fazer alguma coisa, né, elas vivem tanto dependendo da opinião dos outros, se preocupando com a opinião dos outros, que às vezes elas afirmam: eu não ligo para a opinião de ninguém. Mas na verdade sim liga. Na verdade sim se preocupa. Tem pessoas que elas são tão escravas da opinião dos outros e elas fazem isso sem perceber. Então há algo muito interessante, muito importante sobre pessoas livres. Elas valorizam profundamente a liberdade.
e elas por isso também não oprimem ninguém. Pessoas livres, elas entendem que quem promoveu a libertação delas foi Jesus Cristo. Afinal, um escravo não se liberta por si próprio. Pessoas livres também reconhecem que aquele que os libertou é poderoso para libertar qualquer ser humano de toda e qualquer prisão. Você não percebe quando começa, mas de repente já está vivendo para não desagradar ninguém. A verdade é que a viver para não desagradar ninguém é uma prisão. Viver para agradar todo mundo é uma prisão. A busca pela aprovação humana é uma das formas mais sutis de escravidão, pois muitas vezes disfarça de boa convivência. E às vezes cala a sua voz, cala quem você é, em nome da boa convivência ou em necessidade de aceitação. Tem pessoas que é tão escravo da aprovação dos outros, tão escravo da aceitação dos outros, que ela simplesmente, tudo que os outros falam, ela concorda. Tudo. Elas vão concordando, sim, é. E elas querem passar a impressão de que elas têm a mesma opinião. E elas vão mudando de opinião conforme o vento. Imagina uma pessoa camaleão, né? Você falou tal coisa, ela está concordando. Daqui meia hora, se você falar outra coisa, ela concorda também. Existem pessoas assim? Existem. Existem pessoas que elas perderam a identidade na busca de agradar todo mundo. No entanto, quando a identidade de alguém está fundamentada em Cristo, a opinião alheia, ela perde o poder de definir o valor, de definir o propósito e definir a direção. E do outro lado, do outro extremo, tem a pessoa que ela quer provar que ela tem opinião própria e ela faz de propósito e ela se opõe a toda e qualquer ideia, mesmo que ela não esteja ganhando nada com aquilo, ela vai abrir a boca e vai emitir uma opinião contrária, somente para discordar, para dizer que ela tem opinião própria, para tentar provar que ela não liga para a opinião do outro, que também é uma escravidão. E isso também é uma forma de correntes, e demonstra também, né, que a pessoa está escravo da opinião do outro. Então, quem conhece o seu valor, quem conhece a sua identidade, não vive em busca da aprovação. Isso é uma escravidão. No entanto, quando alguém tem a identidade fundamentada em Cristo, a opinião do outro perde o poder de definir valor. Não é que você não se importa com a opinião do outro. É que ela já não vai definir o seu valor, já não vai definir o seu propósito e a sua direção. Então isso não significa indiferença às pessoas, mas sim a maturidade espiritual para discernir quais vozes merecem influência. Quem conhece sua identidade em Deus, aprende a filtrar críticas, rejeitar acusações injustas e não se curvar diante de expectativas que afastam o propósito divino. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: olha, fulano falou isso, né? E deu risada dizendo assim, tipo, é óbvio que não é isso, né? É óbvio que não é isso. A pessoa, ela não sabe o seu valor e ela quer definir o valor dos outros. E isso não deve nos abalar. Quando você sabe quem você é, você não tenta provar nada para ninguém. Você não está preocupado de provar nada. Quando você sabe quem você é, quando uma pessoa faz mau juízo de você, você releva e fala: é porque ela não me conhece. Porque nunca me conheceu e não sabe quem eu sou. Então, a opinião de alguém que não sabe quem você é, quem não te conhece, não pode ter peso. Não pode prender você, não pode desajustar o seu dia, entristecer o seu coração,
por a opinião de alguém que emitiu um comentário, falou algo sobre você. Não é verdade? Bom dia, paz, irmã Juliane. Bom dia, Pablo. Bom dia, Inácio. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Bom dia, irmã Dutra aí também. Ina Canel. Bom dia, Pati Leite. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Os irmãos estão entrando aí, a paz. Então, além disso, viver livre da opinião dos outros não é apenas uma experiência pessoal, mas também um chamado para influenciar o ambiente ao redor. Quando alguém vive essa liberdade, inspira os outros a também romperem cadeias emocionais e espirituais. Sua vida se torna um testemunho vivo de que é possível agradar a Deus sem viver o peso da aprovação humana. Essa liberdade gera leveza, firmeza de caráter e a fé mais autêntica, que não oscila conforme o aplauso ou a rejeição. Que você seja livre da opinião dos outros, que você seja livre de palpites e até de acusações, porque muitas vezes nós recebemos acusações, muitas vezes somos mal interpretados. Você lembra de Davi, quando Davi chega lá no campo de batalha, Davi ainda é pequeno, acabou de ser ungido como rei, né? E o pai de Davi manda Davi ir lá levar pão, queijo para os irmãos, lá no campo de batalha, lá no arraial. E Davi pega o jumentinho dele, enche de pão, enche de queijo, né? Vai de madrugada, sai de madrugada de casa e vai cedinho levar comida para os irmãos. Quando chega lá, né? O gigante Golias está desafiando. O gigante Golias está desafiando as pessoas. Está desafiando Israel. Está zombando do Deus de Israel. Está zombando do exército. Tem homem aí nesse exército. Tem Deus aí e tal. E está ali desafiando eles. Então Davi, quem que é esse? Quem é esse? O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? E Davi era muito, muito jovem. E aí as pessoas começam a contar para Davi, olha, o gigante está desafiando, está perturbando, né? E começa a falar, olha, o rei vai dar a filha dele, a família não vai pagar impostos. E os irmãos do Davi, presta atenção nisso, os irmãos do Davi, fala assim, Davi, você veio aqui para zombar de nós. Eu sei como você é. Você veio aqui só para ver a gente ser humilhado. Você está aí no meio procurando saber, isso aí é para zombar da gente. E começa a acusar Davi, fala, vai embora. Vai lá cuidar das ovelhas, poucas ovelhas que nosso pai tem, vai lá cuidar, para de ser intrometido, para de ser zombeteiro. E começa ali, sabe, humilhar Davi. E começa a fazer um julgamento do coração de Davi. Davi está ali com o coração puro, com as melhores das intenções, foi servir eles. E sabe qual é a resposta que Davi tem deles? Acusação, mau julgamento. E tenta impregnar na identidade de Davi algo que ele não era. Começa a dar um palpite naquilo que Davi estava fazendo, nas intenções de Davi. E a parte mais linda, o versículo mais lindo é o que a seguir a palavra de Deus diz. E virou-se Davi. Ele simplesmente se virou, deu as costas para o irmão, não ligou para o que estava sendo dito, virou-se Davi e continuou a conversar e a se informar daquilo e dizer, olha, eu vou enfrentar esse Golias. Ele não se moveu do seu lugar, ele não ficou triste, ele não ficou amuado, não voltou para casa chorando porque os irmãos dele acusaram. Não, ele não ficou se defendendo, eu vim aqui trazer pão, seus ingratos, e vocês estão fazendo isso comigo. Não, ele simplesmente virou as costas. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos fazer é virar as costas para a opinião contrária.
para gente que não nos conhece, que não conhece o nosso coração. E muitas vezes a gente que anda conosco, irmãos, eram os irmãos dele, os mais velhos que viram ele nascer, que conhecia ele. E muitas vezes é até dentro de casa. A gente precisa aprender a virar as costas. E esse virar as costas não é ser mal educado. Esse virar as costas não é que você vai simplesmente ignorar o que a pessoa está falando e se mostrar. Esse virar as costas não tem peso para mim. Essa palavra não muda o meu fluxo. Essa sua opinião não muda o meu propósito. Isso não muda o meu humor. Não muda o que eu estou construindo. Não muda as minhas expectativas. Não muda a minha reação. Eu vou continuar fazendo o que eu acho correto. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar agradando a Deus. Eu vou continuar defendendo os meus valores. Eu não vou parar para vozes. Eu não vou dar, né, como que fala, dar voz para a torcida, né, dar braço a torcer para quem não me conhece. Não vai mudar o meu humor. Você precisa colocar isso no seu coração. Quantas vezes você recebeu palavras que estragou o seu dia, estragou sua semana? E aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena lutar? Vale a pena? Não, deixa que Deus te justifica. Ah, mas eu não estava com essa intenção, mas fulano pensou mal de mim, me conhece há tanto tempo, e daí? Deixa Deus trazer à luz a verdade, deixa Deus te justificar, para de se justificar para as pessoas. Ah, mas eu não tinha essa intenção. Deus sabe, isso é o suficiente. Deus sabe, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vence. Dá tempo. É que às vezes a gente é orgulhoso demais. Olha a raiz do orgulho. Vamos lá, olha isso. A gente é orgulhoso demais para permitir que uma pessoa pense mal ao nosso respeito, mesmo que for por um período de tempo. Aí a gente quer passar limpo, porque a gente não quer que a nossa identidade seja desconstruída, que a nossa fama, que o nosso caráter, que a nossa reputação, a gente não quer admitir. A gente tem a necessidade da aprovação de todo mundo o tempo todo, e nós não precisamos ser unanimidade o tempo todo. Você não precisa ser unanimidade, você não precisa convencer ninguém. Ah, tá bom, deixa as águas correrem. Deixa o tempo passar, daqui a pouco isso se desfaz e você não se indispôs, você não brigou, você não demonstrou, sabe, que aquilo te feriu. Não cai na pilha do inimigo. Faz sentido para você o que eu estou te dizendo? Escreva aí, deixa eu ver se você está entendendo essa palavra. Deixa eu ver quem que está junto, escreva aí. Não caia na pilha do inimigo. Tomando um chazinho aqui. Exato, irmã Du. A gente quer ficar bem na vida o tempo todo. A gente quer performar o tempo todo. E a gente quer que todos tenham uma opinião linda ao nosso respeito e que a gente seja bem entendido, bem, sabe, o tempo todo, que as pessoas tenham feedback positivo. E nem sempre a pessoa vai ter. Tem pessoas, irmãos, que você pode fazer tudo. Você pode andar como aquele negócio de circo, né? Andar naquela bicicleta, na corda bamba, né? Fazendo malabarismo. E ainda assim a pessoa não vai se impressionar, não vai estar nem aí para você. E muitas vezes você está tentando impressionar quem não está nem aí. E aí você se desgasta, você está lá na corda bamba, em cima da bicicleta, fazendo malabares e a pessoa não está dando a mínima. E você se desgastando. Sabe? Para com isso. Isso aí é necessidade de ser unanimidade. Isso é necessidade de ser aplaudido, de ser, sabe, querido por todos. Você não precisa disso. Isso aí é uma prisão que você precisa se libertar. Isso aí é uma prisão que você precisa ser liberto. Você não precisa ser unanimidade.
E tá tudo bem se alguém tiver uma má impressão. Você vai ter um dia após o outro, após o outro. E tudo vai vir à luz, tudo vai vir à tona. Então que você seja livre do palpite. Que você seja livre das acusações. Tem gente, irmãos, que eles conseguem cair na pilha do inimigo e eles vão cada vez mais levando pesos e cargas e cargas. Não, o que eu vou fazer para agradar? O que eu vou fazer para convencer? O que eu vou fazer? Seja você, seja você. Se quem você é não agrada a pessoa, essa pessoa não vale a pena. Se você tem que ser outra pessoa, outra figura, outro ser humano. Se você tem que ser outra, mudar o seu caráter, mudar as suas características para agradar uma pessoa, essa pessoa não vale a pena. Porque quem te ama celebra você. Quem te ama celebra até as suas fraquezas. Quem te ama, quem se importa, celebra até a sua catarata, como que chama aqui? Até suas remelas, vai achar graça até das suas remelas. Quem te ama celebra as suas fraquezas. Quem te ama acha lindo até as suas fraquezas. Não que apoia você nos seus erros, não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? O que eu estou dizendo é que quem ama você, até nas suas fraquezas, vai ver graça. E é lindo quando a gente olha para o outro e aceita o outro a partir de Cristo. Aceitar o outro a partir das suas debilidades, a partir das suas fraquezas e entender que no combo isso vem junto. Vai ter muita coisa boa, vai ter muita graça de Deus e vai ter as remelas, os catarros, vai ter. Você entende? Então seja livre hoje, seja livre de agradar tudo e a todos. Seja livre da necessidade de ser unanimidade. Seja livre de que a sua reputação tem que ser libada o tempo todo. Você faz a sua parte, você faz o seu melhor. Dá credibilidade a quem quiser. Isso não pode mudar você. Não pode mudar o seu dia. Não pode mudar o seu humor. Que você seja livre da opinião dos outros. Que você seja livre do palpite, das acusações. Mas que você também seja alguém que liberta. Que você também seja a pessoa que tem leveza e graça para lidar com os olhares de desaprovação. E também não lançar olhares de desaprovação. Que você seja uma pessoa que seja livre da opinião dos outros, mas que você também não oprima ninguém com a sua opinião. Que você seja livre dos olhares de julgamento, mas que você seja livre também de olhares pesados, de pré-julgamento contra os outros. Porque querer isso para você é muito lindo, mas querer isso para os outros é ouro. É o supra-sumo da libertação. É olhar para o outro e falar assim, por que eu vou ser peso? Essa pessoa já deve carregar tantos fardos e ainda vai vir da minha parte mais peso e mais acusação. A Bíblia diz que o amor não pensa mal do outro. E às vezes a gente, antes de conhecer, antes de julgar, a gente já tem na mente tudo já, né, o pré-julgamento. Ai, a pessoa está pensando isso de mim. Ai, não sei quem. Ai, isso é aquilo. A pessoa se aproximou porque ela está querendo me usar. Sabe, tem gente, irmãos, que a mente dele vira um caos. Dá uma voz de comando para sua mente. Fala, aquieta-te, alma. Aquieta-te. Seja livre do preconceito, do pré-palpite, da pré-opinião. Que você tenha liberdade para ser quem você é e ousadia graciosa para ser quem Deus te fez para ser, mas que você também tenha a liberdade de ser gracioso com os outros. A Dô está comentando assim, nossa pastor, que difícil isso, quando a pessoa só mata, só de nos olhar já nos mata. Sim, isso é muito terrível. Tem gente que tem um olhar, mas se você morre com o olhar, você está muito fraco. Essa é a verdade, o emocional está muito fraco, está muito se preocupando com a opinião dos outros.
Constranja de volta com amor. Lance olhar de misericórdia. Não deixe que o olhar de julgamento te amedronte. Não deixe que o olhar de julgamento te apague. Não deixe que o olhar de julgamento tire o seu brilho. O seu brilho não pode depender da opinião alheia. Continue brilhando. E se incomodar, a treva brilhe mais. Não que seja para você performar. Não que seja para você agora um desafio que você tem que ser mais brilhante ainda para poder atacar o outro. Não. Seja você, seja simples. Que você seja simples, que seja amável, seja fortemente livre. Foi para isso que Jesus libertou sua vida. Para que você transite livremente como um filho livre no reino de Deus. Faça hoje uma oração pedindo que o Espírito Santo lhe ajude a crescer no entendimento, na vivência da liberdade que você recebeu de Jesus Cristo. Ore sobre áreas em que você precisa ser liberto, hoje, seja da opinião das outros, seja da opinião das pessoas, seja da imposição do mundo, ou até mesmo de uma palavra negativa que foi liberada sobre você. Peça ao Espírito Santo que lhe revele essas áreas. Tenha um dia abençoado, tenha um dia leve, que você seja verdadeiramente livre da opinião dos outros e que você também liberte as pessoas da sua opinião. Para do vício de ter uma opinião formada sobre tudo. Diante de acontecer, eu já sei que fulano está pensando. Não, você não sabe. Você não está dentro do cérebro de ninguém. Eu já sei qual que era a intenção. Você não sabe. Para de achar que você sabe tudo. Para de, dar uma voz de comando para a sua mente. Porque às vezes a gente pega esse vício de interpretar a vida com uma ótica contaminada. A gente já imagina que está todo mundo me julgando, está todo mundo, falando mal de mim. Está todo mundo se preocupando com a minha vida. Às vezes as pessoas nem estão. Então descansa. Descansa seu coração, né? Descansa a sua mente. Descansa o seu espírito, a sua alma e seja livre. Quero orar por você nessa manhã, que nós venhamos ser verdadeiramente livres. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui nesta manhã falando sobre ser livre da opinião dos outros. Falamos sobre Davi, que Davi ouviu as palavras dos irmãos dele. Ele virou as costas e continuou cumprindo o propósito. Aquelas palavras dos irmãos de Davi não moveram ele nem 1 milímetro, não retiraram ele da cena, não alterou o humor, não alterou o caráter, não alterou quem ele era em ti, não alterou o propósito. Ele não foi roubado, ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter voltado para casa chateado e perdido a maior das oportunidades da vida dele. Mas ele simplesmente se virou e continuou sendo quem ele era, fluindo como ele fluía, ocupado com os propósitos que era concernente a ele. E ele deu de cara com o destino, ele encontrou com o destino, ele encontrou com o propósito. Porque muitas vezes quando nós, Senhor, estamos preocupados com o que estamos ouvindo, com o que os outros estão falando, nós perdemos o nosso propósito. E que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ser livre da necessidade de agradar a tudo e a todos, ou até mesmo desagradar a tudo e a todos, para mostrar, para provar que a gente não se importa, quando na verdade nos importamos. Então nos livra, Senhor, de todo resquício da necessidade de aprovação, da necessidade de que todo nos aprove, de performar o tempo todo. Nos livra dessa escravidão, nos livra dessas correntes, que a gente possa ser verdadeiramente livre, que essa palavra possa gerar reflexão, possa gerar transformação e mudança, para que nossa caminhada seja mais leve com a gente mesmo, com os nossos irmãos
e com o nosso chamado e nosso ministério. Eu oro no nome de Jesus e declaro um dia abençoado, que seus filhos sejam protegidos, guardados e prósperos em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, muito obrigado pela sua companhia. Depois comente aí quando o vídeo subir oficialmente, né, que nós vamos finalizar a live e todos os comentários automaticamente são apagados e aí ele vai ser postado. Então você pode entrar aí, comentar o que Deus falou com você, compartilhar com os outros irmãos o que Deus está falando com você, como Deus está mexendo com você nessas lives, né? E vamos seguindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado e um grande abraço aí para você e para sua família. Amém? Deus abençoe, Débora, Priscila, um abraço. Deus te abençoe, irmã Du, um abraço, minha irmãzinha. Também vamos agradecer aqui, irmã Gilmara, pela sua presença, pelo seu carinho aí, né? Tatiane, muito obrigado, Rafa. Todos vocês sejam abençoados e que o Senhor vos recompense. Espero vocês aí nas próximas lives, né? Hoje é viernes, é sexta-feira, nossa última live da semana, mas voltamos a semana que vem em nome de Jesus. Deus abençoe.